meus irmãos, muito bom dia, muito boa noite. Não importa o horário que você está nos vendo, meu irmão. Hoje nós estamos recebendo esse homem maravilhoso, homem de Deus, tá certo? Não perde a benção, preste atenção. Ele que é deputado federal, ficou como primeiro suplente nas últimas eleições, preste atenção, não perde a benção. Natural de São Paulo, atualmente, meu irmão, mora em Campo Largo. Andou pro mundo inteiro e tá em Campo Largo, tá vendo? Terra abençoada. E hoje queremos conhecer um pouco mais sobre ele, uma pessoa querida, esse político, vice-presidente estadual, preste atenção, estadual do Partido Republicano, mestre em Ciências Sociais, graduado em Administração de Empresas e doutor em Direito Internacional também, meu amado. Por isso que eu tô chamando ele assim, porque ele é bispo licenciado, meu irmão, tá certo? É um irmão, é um querido amigo. Nós estamos recebendo hoje o nosso Bons de Papo, Dani Artigas, nada mais, nada menos que o deputado federal Haroldo Martins. Muito obrigado, meu amado. Olá, um Seja abraço bem-vindo, para todos irmão. vocês. É um prazer estar aqui com vocês. E um prazer estar aqui com o irmão também. Estamos juntos, né? E vamos em frente, meu O irmão. prazer é nosso, né? Porque o Haroldo, ele está, né, como deputado. E aí, E tá ali, né? de repente, ele veio para Campo Largo. Nossa, então temos um deputado aqui em Campo Temos um Largo. Então é um deputado. prazer, né? Mudei para cá em fevereiro. Olha só, então foi nesse ano, né, de eleição, e de repente foi uma surpresa para todo mundo. Quem é ele? Muita gente não conhecia. Então, uma oportunidade aí da gente conhecer um pouco mais sobre você, ainda mais foi super bem votado também nessas eleições. Ficou como não- o primeiro suplente. Pois é, não o suficiente, né? Mas foram mais de 60 mil votos, né, de pessoas que 61.715, Olha para só. ser preciso. Preciso. É. Pessoas que confiam em você. E aqui em Campo Largo mesmo, muitas pessoas ainda não te conhecendo, você recebeu mais de 700 votos aqui também, né? 702, vamos Olha, trabalhar olha na só. precisão. Olha, o homem é preciso, hein? É, porque às vezes dois votos, às vezes faz diferença na urna, né? Mas, olha, tem gente Exatamente. que não entra por um. Exatamente. Se tivesse meio, tem gente que não entrar por Por meio. meio, né? né? E sabe Mas que que até bom. quando apareceu o teu nome, que a gente fez, né, a campanha Voto Campo Largo, e conversando com o pessoal da Cicla, a gente fala, meu Deus, mas quem é o Haroldo? Quem é ele? Vamos... Então, daí, naquela loucura já de campanha, né? Então, agora vamos conhecer, É um realmente, prazer estar aqui estreitar com vocês. essa relação com você e entender, né, como que você veio aqui para Campo Largo, por que aconteceu isso. Vamos só antes agradecer, né, a parceria aí do Exatamente. podcast, todo episódio, temos a parceria com a Porto. Hoje estou com meu tênis da Nos da vestindo. Elos, tênis Eu da estou Elos. super pink, porque Super é a pink. cor do verão. Já tá a coleção Olha, que Verão coisa na Porto, só bonita, sucesso. hein? Estou adorando, adoro Muito cores lindo, fortes, linda. vibrantes. E eu gosto Agradecer. do preto, porque o preto emagrece. Alusão também? É outubro, não? Pode ser? Também, claro, né? Outubro Rosa tem que ser, na verdade, o ano inteiro. O a ano gente inteiro. mostrar essa Exatamente. preocupação, né? A gente fez aqui entrevista com duas mulheres maravilhosas falando sobre o assunto e acho que é algo que a gente sempre tem que debater, não dá para esquecer nunca, né? Exatamente. Da prevenção. Também Novembro Azul agora, né? Então é sempre importante falar sobre saúde. Exato. Agradecer E a Porto, hein? Ícaro também, Sensacional. né? Olha o que mandaram pra mim hoje de presente. Olha! Morram de inveja. Essa aí é para assinar contratos importantes, Esse hein? aqui já, Posso? Pode, deputado. O deputado falou que vai... Olha, de caneta peso. chique, né? De peso. Inclusive, caneta o deputado chique. falou assim, olha, se tudo der certo aí, eu vou nomear isso aqui para aquele aqui. Eu assumo também, novamente, mais um mandato como deputado e essa caneta que ele vai usar para assinar. Já tá tudo certo. Não, canetas para Fechado, presentes na Ícaro. Olha aí, cara. Às vezes presente de formatura ou de aniversário. Exatamente. Às vezes para homem é difícil Isso presentear, né? Tem várias opções Isso é um na belo Ícaro. presente pro chefe, né, cara? O chefe é um baita É presente. O chefe verdade, adora é. caneta. Para isso é bom. professor, passou o dia dos professores, Comprar mas olha, uma dessa aqui pro Leonardo Petrelli, meu chefe. Que é seu amigo, né? Leonardo Pois Petrelli. é, gente muito boa. É. Sabe? Família, gente muito boa. Família toda, né? O Marinho, o Dudu, a Carla. Pessoal Petrelli da família Rick Record TV. Show de bola. agradecer Mundo dos Fogões também, Mundo sempre dos Fogões. nosso parceiro. Deputado, o senhor que está em Campo Largo, quando precisar qualquer coisa, vai fazer uma festa em casa. Relacionado à gastronomia, Mundo dos Gastronomia, Fogões. Mundo dos Fogões. Ah, quero fazer algo diferente, mas eu quero uma chapa aí que eu nunca vi. Eu vi só na internet. A panela de paeja, Tem. alguma coisa, tudo vai ter lá. Tudo tem no Mundo dos Churrasco. Fogões. Ele era Marechal Deodoro, né? Exatamente. Oi, mas já conhece. Olha lá, Você vê, ele né? sabe. O mundo dos fogões chama atenção. É, Legal. muito bom. Legal. O Anderson Amarelão lá. É maravilhoso, né? Não, ali tem de tudo. É o Verdade. shopping center do que você precisa para sua casa. Muita coisa. Mas conta então pra Vamos lá. gente. Você já viveu em Portugal, já morou na Inglaterra. Como que foi parar aqui em Campo Largo?
Pois é, interessante. Eu vivi 25 anos fora do Brasil, 25. como missionário, e depois nos últimos 8 anos como executivo da Record. Por isso que eu conheço Petrelli. Aham. Nos últimos 8 anos eu fui presidente da Record Internacional, sediado em Portugal. E com a vida no exterior, a gente viveu, eu e minha família, em 9 países diferentes. Quando nós voltamos para o Brasil, em 2015, eu fui, então, levado a fazer esse trabalho político. A gente se preparar para um trabalho político. Aí vem toda uma história, um projeto. Em 2015. Quando eu voltei para o Brasil. Política. Uhum. Exatamente. Não, já tinha começado antes. Ah, já? Já tinha começado antes. Mas já tinha assumido algum cargo Não, político? não. Eu concorri a primeira vez quando eu vim para o Paraná e concorri à vaga de deputado federal em 2018. Eu vim morar no Paraná em 2017, eu sou de São Paulo, pelo fato de nós termos tido um problema na executiva do partido aqui. Então eu vim para substituir, apagar o fogo, reformular. Politicamente sempre tem que um partido passar por mudanças. Em 2017, em abril, e concorri na eleição de outubro de 2018 e ganhei. Como vim parar em Campo Largo? O aumento dos preços dos aluguéis. Você sabe que nós, pastores da minha igreja, eu sou da Universal, nós não podemos ter bens. Ao contrário do que tanto se referem a nós, como, por exemplo, o Bispo Edir Macedo, o pastor mais rico do Brasil, Universal, nós não temos nada. Nós não somos permitidos, pelo nosso estatuto, ter bens. Então, a gente não compra imóvel, a gente não financia imóvel, a gente paga aluguel. E o aluguel aumentou muito. Eu morava em Santa Felicidade. E eu conhecia o prefeito, o Cristiano, a gente sempre vinha aqui, o Pupi, por questões do mandato, em contato com eles, e surgiu a oportunidade. Olha, eu estou procurando uma casa, preciso mudar, porque o senhorio da casa lá em Santa Felicidade está metendo uma faca, sorrindo para mim. Aí, não, aqui é ótimo, a qualidade de vida de Campo Largo. E surgiu a oportunidade, e eu estou pagando 1/3 a menos do que eu pagava de aluguel lá. Olha só. O bolso agradece. Ah, Bolso sim, agradece. com certeza. E me apaixonei por Campo Largo, né? A qualidade de vida, as pessoas, a educação, porque ele é uma cidade grande, 100 mil habitantes. Muito próximo de Curitiba, pode fazer tudo também. Tudo, mais né? de 130 já, né? Já? Então, mas o povo muito acolhedor. Sim. Ela guarda... Ainda mais dependendo da região que mora, assim, ainda tem aquela característica De bem cidade do interior, de né? Do antiga, interior. assim, né? Os vizinhos se conhecem, todo mundo Sim. se fala, aí pergunta, acompanha uma situação que já estava a conversa anterior, e aí e tal. Então, é uma se coisa... interessa, né? Dá pela continuidade vida. ao assunto, né? É verdade. É difícil isso em Curitiba. Quando não né? é pra fazer fofoca, é bom, né? Mas aqui Mas eu até adoro. fofoca É bom, né? boa, né? Até Eu fofoca, Todo adoro. mundo gosta de uma fofoquinha. Eu adoro. Conversa, Eu né? moro sozinho, pego, jogo paninho de prato nas costas, chego na vizinha e falo assim, viu que a filha não sei quem tá grávida? É bom, é fofoca, né? Assim, eu acredito, tá grávida mesmo. Mas hoje em dia, É bom, isso aí é não bom dá- fofocar, Isso aí né? não dá nem mais conversa pra fofoca antigamente. Nossa, Hoje em antigamente era dia, terrível. Hoje em dia tá tranquilo. Mas é normal. bom fazer fofoca. Mas, O Mas pessoal e está você? experimentando. Desculpa, Deus, que o pessoal hoje em dia está experimentando antes para ver, Isso, pra ver se se dá depois certo. assina o contrato. Exato. Se der certo, a gente casa. Então aí a gente tá pronto. E você falou ali do mundo dos fogões, já sabia que era na Marechal. Você costuma frequentar o comércio aqui? Não, é porque quase em frente da Universal ali. é Aí verdade. Eu passo ali sempre, Sim, sempre, sim, sempre. sim. Eu visito ali toda sexta-feira. Mas você não tá pregando, comandando a igreja só? Não, só comandando como- a igreja não, visito. como né? visita, aham. Por exemplo, ali eu vou toda sexta-feira de manhã, Aham. às 8 da manhã, Eu fazendo tinha- um jabazinho. aqui. Sabe o que eu gostava muito sempre? O Bispo Alexandre. O Bispo Alexandre adorava. Sempre tava na RIC lá. Gente boa demais. Isso. Inclusive, eu criei um personagem na época, tipo, tentando botar a voz do Bispo Alexandre. Pra fazer as coisas acontecer. Eu criei um personagem do pastor. E tentava sempre buscar a voz do Alexandre, porque eu adorava o Alexandre. Alexandre é gente boa demais. Que legal. Que bacana. E Então, você Campo pretende Largo. ficar em Campo Largo? Como que é? Depende do aluguel, né? Depende do aluguel. Não, eu pretendo ficar.
Eu pretendo Manter ficar. moradia aqui. Pretendo, porque não há nada contra. É tudo pró. Pro aeroporto também é fácil. Sim. Que depende Então, muito, né, do aeroporto. Depende, então. Então, aqui é tudo, tudo de bom. Os valores dos Deve aluguéis ficar são como uma mais... base política tua também aqui na cidade. Também. A gente teve pouco tempo, porque veio morar em fevereiro. Sim, até. Então, é esse ano ainda. Então, a gente está aumentando. Com essa campanha, a gente teve mais contatos políticos. E aumentando os contatos para ter uma presença política e de apoiar a cidade, de apoiar a administração, mais ainda, porque esse é o nosso trabalho, né, como político. E até na campanha Voto Campo Largo, a gente falava dessa importância de Campo Largo ter um representante, não só com deputado estadual, mas também deputado federal, né? Você, como deputado federal, poderia passar, então, um pouquinho para a gente dessa importância, o quanto de recurso que pode vir para a cidade, por ser deputado federal? Sim. O fator da pessoa ser da cidade ser mais vantajoso é subjetivo. Isso depende muito de como aquele deputado que está com mandato se relaciona com a administração municipal. Porque ainda existe a questão política de braços e de tendências políticas e ramos políticos. E, às vezes, um determinado deputado, ainda que esteja na cidade A, B, C ou D, mas não tem um laço político com a administração municipal. Às vezes, são até opositores políticos. E não se vê aquela grande vantagem para Mas o aí ele não município. pensa nos eleitores daquela Deveria. cidade, pois é. Deveria. Mas como tudo que entra através daquilo que é indicado... Não é o meu caso, viu? Pelo amor de Deus. Sim, Só tô, falando como um todo. Num todo. Como tudo que é enviado por um mandatário para o município passa pela prefeitura, se não existe aquela sinergia entre o mandatário e a administração municipal, não dá pega. Não Politicamente jogando contra o próprio gol, né? Exatamente, porque aí se muitas vezes envia-se alguma coisa e não há uma sinergia com as forças, o que a administração municipal faz está colocando azeitona na empada do adversário. E aí quem é prejudicado é a população. Mas não é o caso de Campo Largo, graças a Deus. A administração municipal é muito aberta, é muito amiga, Porque pensa com na mais de população. 91 mil eleitores, a gente tem condições de eleger um deputado federal, um deputado estadual, então nem se fala, né? Então, era isso que a gente falava bastante. E quanto de recurso poderia vir para a cidade? Quantos milhões por ano? Pois é. Qual que é esse número? Não há limite. Não há limite. Depende eu atendo a vários municípios, então a gente procura ser justo na divisão, dependendo da necessidade do município, dependendo de algo pontual que a administração municipal pedir, é enviado. Mas tem uma média, assim, só para a gente entender essa importância mesmo. Não existe regras para onde enviar e quanto enviar. Não, isso não existe. Isso é prerrogativa do deputado para onde enviar. Então, se ele tem uma visão municipalista que realmente é querer ajudar a população, é claro que ele vai olhar, dependendo do pedido, com uma atenção maior. Por quê? Porque é algo que beneficia a população, é algo referente à saúde, é algo referente à educação, é algo que, se ele tem um olhar sensível àquilo que é uma necessidade, muitas vezes nem veio o pedido da administração, mas foi um vereador, uma liderança local. O próprio relacionamento dele com a cidade, ver a necessidade, né? Exatamente. Pautas de trabalho. O deputado pegou, a maioria dos votos foram em que região que o deputado pegou? Nesse mandato agora, desses 60 e... É mesmo, é região central. Central. É a cidade mesmo. É a cidade mesmo. Mas tem alguma que pegou assim, tal cidade, a maioria dos votos foram lá. Não. Cidades do Paraná, você está falando de Campo Largo? De Paraná. Curitiba. Curitiba tem uma maior concentração de votos, então ali tem uma concentração maior. Porque pelo número de votantes que Curitiba tem. Então a concentração é maior que Curitiba. E não quer dizer que Curitiba seja a cidade que seja mais ajudada. Por quê? Uma cidade como Curitiba, que tem uma arrecadação monstruosa, é uma cidade rica,
Se você quer fazer com que aquilo que você indique como emendas parlamentares de recursos federais, você deve ajudar mais as cidades. Porque você imagina o seguinte, se vem R$1 milhão para Campo Largo, é uma ajuda boa para uma cidade como Campo super Largo. significativa. Para Curitiba, R$1 milhão é R$1 milhão em qualquer lugar. Mas do tamanho de Curitiba, é meio que desaparece. E ali soma forças também, né? De vários deputados e Também. outras fontes, né? Mas Os é muito municípios precisam importante, eu como prefeito, que o deputado nos ajude a fazer com que Curitiba seja capital humana, moderna, exemplo para o Paraná e para o Brasil. É por isso Obrigado, que você está sempre agradecendo as ajudas que são enviadas para lá. Muito importantes. Muito obrigado. E vamos terminar a linha verde. Se tudo... Eu falei, pessoal, esse dia eu estava reclamando, eu falei, fumem a linha verde. Já estamos não vou terminar isso. Verdade. Obrigado, deputado, pelo carinho. É um prazer estar viajando agora. Viajando. Eu sempre compro 2 poltronas, porque uma só não cabe. Ainda bem que eu sou amigo do prefeito. Ainda bem que eu sou amigo dele, senão... Não, mas são piadas Ele sadias. Sadias. Ele é gente leva boa. numa boa, Ele né? é muito, eu acho muito legal quando ele chega na rádio, alguma coisa, e fala, nossa, que dele, sempre tem que ter um banquete. O que é isso aqui? Eu falei assim, tal coisa. Muito gostoso. Palavra de gordo. Tipo, cara, ele é sensacional. Greco, um beijo, Rafael. É um amor de pessoa. E sabe que aqui em Campo Largo nós temos a Academia Aquário. Preciso ir lá. É. O prefeito- Seria uma boa. O prefeito precisa ir lá. Dá um tsunami se ele pular na piscina. Imagina pular de bombinha assim. Imagina, imunda. Coitado do Marcelo, ia ter um preju lá. Imagina, né? Ai, aquário. Mas lá tem hidroginástica, natação, tem Tradicional na pilates, cidade, tem né? funcional, super tradicional aqui em Campo Largo, musculação e lá tem taekwondo. Que Taekwondo. legal. Que eu vi no seu currículo que o senhor legal. é faixa preta. É isso mesmo? isso. Inclusive lá no aquário, quem é faixa Sério? preta, né, não paga para treinar. Então tá Olha. convidado Olha pelo aí, Marcelo Weber deputada. aí lá no aquário treinar. Que beleza, hein? É, e eu queria saber qual que é a tua relação com o esporte, se você é uma pauta de trabalho tua, e até saber um pouquinho do taekwondo, né? Virou uma pauta de trabalho por causa da arte marcial. Eu comecei com 12 anos de idade praticando arte marcial. E quer dizer que agora vai completar 50 anos. Você é o Hélio Gracie, então, mais ou menos? Da família Gracie? Não chego a tanto. Menos. O Hélio Gracie também é fera. Né? Pois é. Mas eu me dediquei a taekwondo. Eu fui a primeira geração, uma das primeiras gerações de alunos de taekwondo quando a modalidade coreana foi introduzida Olha aí. no Brasil. E tem sido assim, para um pouco eu digo, não pratico tanto, tal, viagens lá fora, chega no local, vai, não vai. E aí já vai completar 50 anos. Então é uma vida dentro da arte marcial. E quando eu comecei a fazer o trabalho político, a arte marcial é ótima para a inclusão social. É ótimo como uma forma de se relacionar com famílias em vulnerabilidade social, fazer trabalho com jovens para mantê-los afastados de drogas, de pequenos certeza, delitos, sim. trabalhando na disciplina, trabalhando ajuda até na educação dentro de casa. É São muito bem passados usado. muitos valores, né, nessas aulas, assim, Exatamente. como um todo, todas as artes marciais. Isso, Tem essa isso. preocupação, né? É ao contrário do que pensam, às vezes, luta por luta, não. Vai muito além. Você aprende a lutar para não lutar, né? Exatamente. Exatamente. É o contrário. E a disciplina, principalmente as artes marciais tradicionais, é mais em cima do respeito, da hierarquia, da disciplina, do respeito ao próximo, ao ser humano. Trabalha em cima daqueles aspectos de jovens e adolescentes, de hiperatividade, etc. Ajuda a podar um pouco e fazer o ser humano um ser humano melhor. E o deputado tem projetos sociais nessa área? Temos Legal. vários em todo o estado. Que legal. Bacana. Junto a prefeituras, junto a federações, vereadores. O esporte muda, né? O cidadão no esporte sim. realmente faz com que as pessoas tenham mais discernimento e controle emocional até para evitar certos conflitos. Né? E a gente gostaria de ver no Brasil que os esportes, em geral, o esporte amador, fosse mais incentivado, que houvesse mais
incentivo e abertura para que as empresas, para que empresários pudessem patrocinar modalidades, porque existe um problema no Brasil muito grande, falta de patrocínio. Então, muitos A atletas... Dani que eu digo, toda semana corre atrás de patrocínio para botar o programa no ar. Para fazer o negócio acontecer, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Pois é. E imagina a questão de esporte. Tem gente que apadrinhar um atleta, apadrinhar uma modalidade. Então, pode-se criar políticas em que o patrocínio da iniciativa privada, menos complicado, que não seja coisas que precisa pré-aprovação, como projetos grandes, como os voltados para a Lei Rouanet, que é o lado artístico, que tem o mesmo equivalente para o esporte. Isso vai mudar, você sabe disso, né? Sabe? Isso vai mudar. Se tudo der certo, nós vamos fazer, sabe? Dani, sabe, deputado? Esse vai mudar. Você fala que vai mudar, não sabe? Isso é um absurdo, o deputado está certo. Em relação às leis que nós temos no Brasil. Não é possível que lei de incentivo ao esporte, ao lazer e aos artistas sejam esquecidas. Não é, meu deputado? É verdade, é verdade. Concordo plenamente. E sabe que eu adorei uma frase Opa! sua frase preferida, pelo que eu estava lendo. Nas palestras? Você me dá 60 minutos, eu lhe dou uma forma de mudar a sua vida. Rapaz. Me Pois é. fale um pouco sobre essa frase maravilhosa. Na verdade, não precisa nem 60, né? Pode ser menos, mas a gente colocou É 60. a duração do podcast. Vamos mudar nossa vida. Aham, Pode ser muitas menos. vidas. Pois é. Né? Exato. Por quê? Porque se a gente colocasse menos de 60, aí quando a pessoa fosse convidada para a palestra, ela diz, vai durar isso aqui. Aí mas você falou que era só isso, então precisava um pouco mais de tempo para... Entendi. Se caso ficar, né, de repente, Se estender o falasse assunto. 30, Mas de que forma é essa mudança? Qual é a abordagem? a força da palavra. A força da palavra. Tudo na sugestão da palavra. O que é uma ideia? Quanto vale uma ideia? Uma ideia é um intangível e incalculável. Você não tem condição de calcular em dólares, em ouro, o que uma ideia executada pode valer. Muda o rumo de uma pessoa. Palavras lançadas, quando elas são ouvidas, caem no campo da mente. E se elas forem positivas, elas produzem frutos. E se forem negativas, produzem frutos. Negativos. Negativos. Produzem frutos com abrolhos, com espinhos. Então, em suma, o que é? É a pessoa acreditar em si mesma. Deus está dentro da pessoa. Deus se revela na pessoa. Então, a pessoa tem que acreditar em si mesma. Por isso que é importante, quando você tem um familiar, um amigo, um parente, que tem a tendência de ser meio blue, de ser meio para baixo, você tem que tomar muito cuidado com as palavras. Porque se a pessoa ela é sensível, as palavras machucam, as palavras jogam para baixo. Se a pessoa tem uma depressão química, porque é uma questão química no cérebro da pessoa ter a tendência à depressão, ela precisa de alegria, ela precisa de cores bonitas no lugar onde ela trabalha, ela precisa de elogios, ela precisa que se jogue para cima, precisa que te diga, olha que legal, olha você. Não, vai em frente, rapaz. Gostei, ela precisa de palavras. Então, mudar a vida é você, através da palavra, passar a pessoa que ela tem que acreditar nela mesma, ela tem que perseguir aquilo que ela acredita, as pessoas ao redor dela devem incentivar, porque isso é disso que depende a subsistência da pessoa. Nós temos passado por situações no mundo de suicídio em demasia. Muito triste mesmo. Ontem eu estava vendo uma reportagem de um medicamento que está sendo utilizado para as pessoas. É um medicamento que ajuda a dormir. Só que esse medicamento, quando ele é tomado a mais, esse medicamento produz o sono. Mas quando ele é tomado a mais, ele dopa. Então, como ele pode ser comprado sem receita, então estão se comprando para se drogar. Então, tudo aquilo que é droga causa euforia.
Mas aquela droga, como o nome já está dizendo, é droga, que causa euforia, levanta, quando passa o efeito, ela joga para baixo pior do que estava Pior do que antes. tava. Pior do que estava E ela antes. precisa de mais remédio e vira um ciclo vicioso que não sai mais. Pronto, Um vício. Aí virou vício. Aí virou a dependência. Aí é difícil. Aí é bem difícil. Então ela precisa... É assim, o ser humano precisa de algo mais forte do que aquilo que dá euforia para poder a pessoa, então, largar o mais fraco e pegar o mais forte. E aí vem a fé. É o esporte, é a fé, é a família, são os amigos. Então ela se agarra naquilo ali. A pessoa sempre precisa estar agarrada a alguma coisa. Aí ela larga o mais forte, o mais fraco, pelo mais forte. E o mais fraco é aquilo que está viciando, está fazendo mal para a saúde, está causando dependência, que a pessoa tenha a noção de que aquilo ali é ruim para ela. Entendi. E agora falando sobre suas andanças, né? Eu vi que o deputado fala inglês, espanhol, russo. E o Henrique, que foi Henrique? Eduardo, eu como Henrique Cristo, em nome do meu pai, estou aqui para debater com ele em hebraico, que eu sei que ele fala em hebraico, aramaico. Então gostaria, eu vou entender, porque eu tudo posso, tudo vejo, em nome do meu pai, estou aqui para abençoar todos, mas o pessoal de casa não sabe. Então gostaria que o nobre deputado e também bispo licenciado, em nome do meu pai, falasse alguma coisinha em hebraico para todos nós. Boker Tov. Eu sei que Boker Tov. tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É algo que é muito forte em hebraico, que a gente fala assim, Baruch atah Adonai, Melech Haolam. Traduz? Adonai, que Adonai vem da adoração, né? Adoração. Senhor. Senhor, isso, viu? Estava no caminho certo. Senhor, ilumina, né? Meu pai, por que me abandonaste, oh pai? Logo hoje, na frente do homem, meu pai. Adom, Adonai. Adon, o que Senhor. significa? Senhor. Adon, Senhor. Adonai. Adonai. Senhor. Isso. E russo. E no russo, Vladimir Putin. Fala como é que é em russo. Em russo é... Dobre Utra. Dobre Dobre deixa eu Utra. dar. Dobre Ultra. Dobre Ultra. Ultra é o café. Ultra o café. Dobre Ultra. Bom dia. Dobre Utra. Dobre Ultra. Как ваш дела? Como é que vocês estão? Não, e sempre tem uma entonação, né? Porque é do dropshla, né? E sempre é... Tem, Daí tem. que nem o japonês é... Shla. O japonês é... O russo é dropshla. Né? Mais Engraçado. forte, imponente, assim, né? O próprio russo é assim. Mostra a personalidade. É legal isso, né? Acho bacana. Não, eu acho engraçado o seguinte, você imagina, a língua forte de se falar é alemão, né? Porque ele é bem... Aquelas palavras gigantes emendadas, assim, né? Então você já imagina uma canção... por isso que não tem música romântica em alemão. Olha aí. Imagina só, né? Não Sei tem. como, né? Eu tô brincando, né? Pode ser que tenha. Pode ter, né? Mas imagina... Mas ninguém entende como por exemplo, como é que romântica. o cara vai falar pra mulher dele, eu te amo, em alemão? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Já faz um rock, assim, né? É verdade. É muito forte, né? Não, mas o russo não. O russo ele é bem romântico, é bem latino, é bem latinizado. Sério? E quem fala português do Brasil, quando aprende russo, tem facilidade de falar, brincando? porque as fonéticas são bem parecidas. Ao contrário do difícil inglês. querer aprender russo, né? Acho que o brasileiro, não sei se usa muito, assim, que acaba focando mais no inglês, assim, mas é difícil você ouvir pessoas que falam russo, né, aqui no Brasil. Não é tão comum você ouvir, né? Nem não escolas, assim, né? Ensinamos russo. Não, é Eu nunca uma vi. questão de Aqui em fixação. Campo Largo, pelo menos, nunca vi. É uma questão da fixação da pessoa se identificar com aquilo e aprender. Sim. Não é? É. Mas É uma das línguas algum mais faladas do objetivo mundo, como o traçado, português. né? Você tá brincando? Também. Também. O russo está entre as línguas mais faladas do mundo, como o português. O português está entre as 5 línguas mais faladas do mundo. Olha aí. Que legal, né? Facilita a nossa Eu vida, né? aprendi nas minhas viagens a falar fertilizantes, que o Brasil sabe que fertilizante vai faltar. Sua amizade com Putin deu certo. Deu certo, graças Criticaram quando você andou lá, mas O pessoal criticou. entendeu? Você é uma pessoa visionária. Pensando no futuro. Né? Claro. Conversei com ele, falei,
Levei uma camisa também de um time aqui de Curitiba, do Paraná Clube. Falei, se você quiser atacar a Ucrânia, joga essa camisa lá. Será que ele entendeu o que você falou em português? Eu falei em português, falei, não sei se você entendeu. É, Eu falei, para não atacar, acho que não entendeu, porque atacou. pois é. Ó, e falando em tantas línguas e viagens, né? Para viajar com Oh. tranquilidade, temos a Ademicon, que tem Exatamente. a parte de serviços, são consórcios Falamos- focados em serviços. Pra quando você quer viajar, quando você quer fazer uma cirurgia, tem várias funções para o serviço, não é só imóvel, não é só Exatamente. carro. Então, a Ademicon Campo Quando Largo... falamos em mudar de vida, né? Consórcios, né? Exatamente, Consórcios. Ela é referência em consórcios aqui no Brasil. Então, você quer comprar imóvel no Brasil e no exterior, a Demicon. Olha No exterior só, também. imagina. É do grupo Ademilar, né? Exatamente. eu conheço O isso. deputado que viajou pelo mundo todo, né? Com certeza, olha só, um belo exemplo de que nós podemos ter bons negócios aqui e fora do país. Então a Demicon nos dá essa condição. Isso é muito Não, bom. me convidaram uma vez para ir lá. Você tá É brincando? maravilhoso. A Demicon, eu conheço o trabalho da Ademilar, a Demicon. Que legal. Conheço todo o portfólio, é maravilhoso. Só que não é para mim aquilo que eu falei no início, Sim. porque Porque você não pode não ter... a nossa vida a gente não investe, né? Aham. Nenhum consórcio pode ter. É. Não, Não até pode ter nada no teu nome. Não pode ter bens, né? Não pode comprar bens. Mas daí você pode fazer de serviços, então. Pode, é Né? muito... De viagem. De viagem, Pessoal, isso é olha muito só. interessante a gente falar sobre isso, porque o brasileiro muitas vezes não conhece esse tipo de coisa. Você compra um consórcio e vai pagando as prestações para adquirir alguma coisa. Então, esse consórcio não precisa ser só de um carro, de uma moto, pode ser casa, não. consórcio Até de uma pra casa, de um estudo. terreno, para estudo. Estudo. É um consórcio. É um caso aqui- planejamento de vida que o brasileiro Precisa conhecer. costuma não ter esse planejamento de vida. Aí a hora que quer chegar ali numa aposentadoria mais tranquila, não consegue porque não pensou. Inclusive, eles fazem também essa aposentadoria imobiliária pensando na tranquilidade lá no futuro. E lá fora isso acontece muito. Especulhos, Tem que essas mudar aí um pouco aposentadorias dessa, planejadas. dessa cultura, assim, essa educação mesmo financeira cultura mesmo, do brasileiro de se planejar lá na frente, não é hoje. Então, hoje você vai tirando, vai adaptando ali o quanto você consegue pagar por mês, faz uma parcela ali que cabe no teu bolso, para lá na frente Tá investindo. você estar mais E tranquilo. por que se chama consórcio? Porque tem grupos. Exatamente. Se juntam em grupos e eles vão investindo, vão pagando, depois tem as assembleias, vem o sorteio, você pode ser sorteado antes do tempo. Consegue até negociar, na verdade, esse Também. valor. Quando você recebe esse crédito, você consegue negociar esse valor e ainda ganhar mais dinheiro mais em cima. dinheiro. Ou pode reinvestir e coisas. Quitar um imóvel, às vezes o cara pegou e financiou, deu um passo meio. Agora eu vou quitar o imóvel com o dinheiro do consórcio. Quita. Já são acaba mais de de- 40 bilhões em ativos comercializados em consórcio no Brasil. Meu É um Deus valor do alto céu. aí. 40 bilhões. Isso é ótimo, as pessoas procurarem isso. Exatamente. Então, olha só. Não, o teu currículo, a gente podia... Eu falei, né, no começo do programa ali, antes de começar a gravar, eu falei assim, a gente pode ficar uma hora só falando do currículo dele. Porque, caramba, eu fiquei impressionada. Você é graduado em Filosofia e Teologia, mestre em Administração de Empresas, Meu com especialização em Gestão Pública e Ciências Sociais, doutor em Direito Internacional e Nossa. PhD em Filosofia das Religiões. Também já atuou como presidente e CEO da Record TV Internacional em Portugal, diretor executivo da Record TV Network em Londres. Meu Deus. Meu Deus do céu, quanta coisa! Como que é ter toda essa experiência aí, até pensando na televisão, né? Como que foi isso na tua vida e o que você traz disso para a tua vida hoje? Pois é, quando a gente começou a administrar a televisão, mais por questão de confiança do que currículo. Depois que a gente começou a administrar a TV, que a gente procurou e buscou uma formação acadêmica. Então, é por confiança. E a gente aprende. Você aprende com a vivência, na escola da vida. Então, quando a gente começou a administrar a TV, o importante é você ter uma assessoria especializada e pessoas que são da área. A televisão, como outros ramos, não é lugar para curiosos, porque pode-se cometer erros, né? Mas a gente começou a trabalhar em televisão já desde muito cedo, apresentando televisão, estúdio de televisão, câmeras, edição,
etc, 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 desde muito cedo, desde quando a gente começou Você apresentava o também. trabalho, desde quando a gente começou o trabalho de pastorear. Eu tinha 19 anos de idade, né? 20 anos de idade, desde 81. Envolvido com a televisão. Na época, a gente apresentava o programa na Bandeirantes, no início da Universal. E sempre foi rádio e televisão, a gente sempre teve envolvido. A parte de administração é como andar de bicicleta, né? Saber gerir a coisa. E aí, quando a gente começou a administrar a Record, 2002, foi no início da tecnologia de expansão de sinal de satélites, que veio aqui para o Brasil, aqueles domésticos, um pouco depois, que é aquela parabólica pequena, que hoje se tornou obsoleto. Sim. Hoje é IPTV. IPTV é por cabo de internet, muito melhor do que a parabólicazinha. A parabólica é ruim para lugar que chove muito. Que aquele ali, dependendo da quantidade de chuva, interrompe o sinal. E com o advento da televisão digital, através daquele sinal de parabólica pequena, o prato de 30 centímetros, tem lugares na Europa que é 15, 20 centímetros. Você pode jogar o sinal no satélite e distribuir o seu sinal de televisão para onde você quiser. Então, nós levamos o sinal da Record, que saía só para a África, e nós pegamos em Portugal esse sinal e redistribuímos para a Europa, e através da Espanha redistribuímos para o Oriente Médio e Ásia. Então, a Record hoje, o sinal internacional, chega a mais de 150 países. Que legal. E é tudo uma questão da tecnologia, né? Rebatendo sinais de parabólica, de satélite para satélite, você chega no mundo inteiro. Então, a Record hoje ela chega no mundo inteiro. Talvez com uma parabólica tem que ser um pouquinho maior para poder pegar... Mas ela é focada nos brasileiros que estão mundo afora, ou como que é? Depende. Tem sinais que são o sinal da Record Internacional com a programação do Brasil e é acrescentada uma programação local em português. E também tem Record lá fora, que são televisões locais. Mas como os países não são de língua portuguesa, então ela tem que ter uma programação na língua. Então nós temos estações Record lá fora em inglês, em francês, em línguas locais, E o pessoal espanhol. aceita bem esse novo canal? Aceita. Conteúdos da Record do Brasil que às vezes são dublados para outras línguas. Mas o foco realmente é a língua portuguesa, né? A língua portuguesa. Você imagina, por exemplo, que no Reino Unido tem quase 1 milhão de pessoas que falam português, vivendo no Reino Unido. São portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, moçambicanos. Então, por exemplo, no Reino Unido, a Record está na Sky, que é a maior provedora de canais no Reino Unido, mas o canal é em português. E que produz também conteúdos em Londres, em português. E hoje você não faz mais parte da televisão? Não. E passava a Fazenda lá fora, não? Passava. Deve ser legal, né? Passava. Pro pessoal que, né? Imagina a Fazenda. Tipo, lá, né? Taldinho. Vocês não sabem de uma curiosidade, lembrei de uma Sei lá, coisa. acho que do outro, não sei. Enfim, reality. Né? Eu vou falar uma que Conta, vou curiosidade. contar uma aqui. Conta. Lembrei de outra. Eu vou contar uma que minha mulher não gosta que eu falo. Ai. Ela não gosta. Se ela estiver ouvindo, depois ela vai reclamar comigo. Sabe como é que fala sogra em russo? Sogra em russo. Cascavel. Tá vendo, Mary? Não sou só eu, não. André deve ser torcendo o bigode agora. Torcendo o bigode. E minha sogra também não me escute, né? Vamos lá. Mas eu amo a minha sogra. Eu também. Ela vai Só entender a trova. brincadeira. Só as trovas. Só as trova. Boa! Só as trovas. Só as trova. Sogra, só as trovas. Boa. Brincadeira, Tem um sogrinha. significado, então.
Não, é brincadeira. Boa. É porque o som é engraçado. É, Né? né? Sim. Só o Pois é, escola. mas a outra era o seguinte, vocês se lembram da antiga Escravizaura, aquela Sim. novela Sim. antiga da Lucélia Santos, né? Vocês não eram nem nascidos ainda. mas não Eu sei tinha lá. um pôster da Lucélia Santos no meu quarto quando era jovem. É, Eu adorava ela enrolada numa cobra. Lembra desse, do deputado? Não chegou a ver. enrolado em cobra. Ela tinha uma Essas enrolada numa coisas cobra. Eu achava muito louco aquilo. Eu falei, essa mulher é doida que ela tá enrolando essa cobra. Acho que era uma sucuri. A sucuri já deve ter morrido pela idade da cobra na época. Mas era bem, até vou pesquisar depois. o que você Agora acha. você chegar perto dessa, tem que pedir benção, avó, né? Benção, avó. Benção, avó. Cadê a cobra? Tá lá, guardada. A cobra morreu pela idade. Mas, Olha, eu não estou falando nada pejorativo, não. Não. Respeita a pessoa, benção, avó. Benção, avó. E Pois é. pedindo benção, isso que é bom, Pois né? é, aí, pois é, você é respeitoso. É. Pode ser que ela não goste de chamando ela de vó. As russas, as mulheres russas. Aqui no Brasil, você chega para uma senhora de mais idade, por carinho você fala, ô vó. Né? Aqui no Brasil elas não se importam. Na Rússia, elas Uma detestam. ofensa. É, porque chamar de vó tá chamando De velha. De velha. É. Aí elas falam, não sou sua avó. Aí vai lá igual mamãe falei, lá elogia demais, dá problema também na Ucrânia. Pois é, aí tinha a fazenda da Lucélia Santos. Mas o cara, vou te contar essa. Não, é demais, né? Não, perdeu uma boa oportunidade. Ficar de- quieto, Ficar né? quieto, É bem a cara dele, mas enfim. Mas aí vamos falar tinha, da Lucélia, né? então, na época da escravizaura, tinha a fazenda que era a fazenda onde eles viviam. E vocês sabem que os russos assistiram à novela Escravizaura e aprenderam a palavra fazenda. E o nome, a palavra fazenda, entrou no vocabulário russo. Não acredito. É. Aí eles começaram a chamar grandes terras como Fazenda. fazenda, virou uma palavra russa, fazenda. Cara, imagine falando em Rússia. Do Trotsky fazenda, fazenda. Fica estranho, né? Esquisito. Porque eles têm um nome Mas eles Dacha. falam de um outro jeito. Como que fala fazenda em russo daí? Fazenda. É. Fazenda. Nesse é só um mesmo? Lembra que eu falei que a gente fala russo bem? Eles também falam português bem, porque os fonemas são parecidos. Olha só. Então é interessante. E isso. como que era fazenda antes de fazenda? Como é que é? Eles chamavam de fazenda, Pois grandes é, terras. eles não tinham Terra fazenda, grande. tipo assim, Terra terras grande, grandes. terra Eles grande. não tinham Chácara. terras grandes. Chacará combina mais, né? Não existia isso lá. Não existia. Não, porque na época da União Soviética tudo era estatizado. Então não havia grandes aglomerações de terras fechadas pertencendo à XPTO, porque tudo é em comum, Exato. entendeu? O que havia era dacha. Dacha. O que é dacha? Dacha é a sua casa de verão, mas não casa para veranear. Tá. Não, é aonde você vai na primavera e no verão para você plantar, depois você colher, voltar para poder aquilo que você plantou e colheu lá, você possa utilizar no inverno. Então você legal, planta para poder armazenar. Então é a dacha. Não é para descanso, mas se sai da cidade grande, mas se vai para trabalhar, para plantar. Cara, imagina eu chegar lá, o cara fala, vamos pra nossa Dacha, casa de verão. Eu falei, vamos chegar lá, tem que ficar plantando. Eu volto correndo. Cadê a praia? Haroldo, mas me diz uma coisa. Você está como primeiro suplente. Como que está essa expectativa de assumir ou não? Manter, né, esse seu cargo de deputado federal? Pois é, eu prefiro não estar pensando tanto nisso para não criar qualquer tipo de ansiedade. Mas o trabalho continua, o trabalho político continua. Existem muitas formas de se fazer esse trabalho, existem muitos projetos, existe muito trabalho a desenvolver mais ainda, existe uma liderança política nossa, existe um grupo e que esse trabalho continua. Nós temos o partido a que pertencemos, temos uma bancada, temos o colega deputado também do Paraná. Então, é claro, é evidente que o lado de quando você não tem a cadeira, o lado de você poder indicar as emendas é diferente. Quem perde são os municípios. Mas o lado do trabalho político, ele, de uma forma ou de outra, ele continua. De fazer propostas, etc., de estar no convívio, estar no meio político. E pode Você pintar, vai de repente. continuar nessa vida política, mesmo se não assumir no ano que vem?
Sim, vamos continuar na vida política, sim, porque a gente tem eleição de 24, que é a eleição municipal, nós precisamos trabalhar. Você sabe que acaba uma eleição, começa outra. Porque a cada 2 anos você tem eleição. Então você vive a expectativa do trabalho político Mas constantemente. aí você, como vice-presidente do partido, ou assume algum cargo? O que tá aí pro ano que vem? Pode haver a questão de assumir algum cargo. Sim, Que bom. sim. Mas o trabalho político tem que continuar. Tem que continuar o trabalho. Porque o nosso trabalho político é um trabalho político / social. Não pode parar. É a Sim. nossa essência, a Uma nossa missão vida. já. E agora começam as eleições para as prefeituras, tem que sair, no caso aqui o Paraná, sair para conversar com os prefeitos, ver o que Exatamente, precisa para formar. formar a base, né, para a próxima. Exatamente, alimentar a base, fazer mudanças nos municípios, dar o partido para grupos que têm pretensões políticas, né? Alimentar aquelas pessoas que esperam na gente orientação, esperam da gente, pessoas que seguem a nossa orientação, pessoas que seguem. Pronto, é um trabalho político partidário voltado para o social. Pessoas que trabalham com a gente ou pessoas que se identificam com o nosso trabalho são pessoas como a gente, que não fazem política por interesse próprio, não fazem política para se fazer, não fazem política para beneficiar família ou grupo empresarial, não leem o Evangelho de Mateus primeiros teus, não. São pessoas que olham para o próximo, são pessoas que olham principalmente aquela população que é mais carente, que tem mais necessidade e que pela distância que tem do poder central, do município, do prefeito, do governador, dos decision makers, que são aqueles que decidem, tem que ter pessoas que façam a voz deles ressoar. Olha para aquela comunidade, olha por esse bairro, olha o que está precisando aqui. O meu trabalho como deputado federal é muito trabalho de vereador federal, porque como é um trabalho muito municipalista, a gente atende muito o local. E onde é que a gente vive? A gente vive no município. E às vezes uma O visão município de fora, que né? existe, o resto é incorporação jurídica. E vem mais recursos para Campo Largo até final do ano? Opa! Vamos chorar, né? Vamos chorar. Vem. A cidade precisa, né? Precisa. Precisa, mas ela está muito bem colocada, muito bem administrada, graças a Deus. Campo Largo, ela está passando por uma revolução administrativa. Muita mudança, muito desenvolvimento, né? Muito. Sabe que tem um amigo meu que é deputado estadual, ele perdeu a eleição, ele falou que não podia perder, que ele tinha duas obras que ele precisava terminar ainda, que é um apartamento em Camboriú e o outro... Ele tem 2 obras, 2 projetos que eu não podia perder, que eu tenho que terminar. Pessoal, esse amigo dele é fictício, viu? Um apartamento em Camboriú e o outro em Itapema. Olha a maldade. Não, mas tem, deputado, tem, nós sabemos que tem. Não, você sabe o que aconteceu? Tem uma amiga, ex-senadora do Mato Grosso, professora Séries. Ela chegou para mim um dia e disse assim: deputado, eu não consigo entender. Eu tive o meu mandato de 8 anos como senadora pelo Mato Grosso. Eu entrei no mandato, eu tinha um apartamento e um carro. Eu passei 8 anos do mandato. Quando eu saí, eu continuava com o meu apartamento e um carro um pouquinho mais novo, afinal de contas, 8 anos depois. Sim, é natural, né? De qualquer maneira, ia... Exatamente. Deprecia, muda o carro. Aí ela comparou. E eu sou professora universitária, né? Agora, tem 2 deputados estaduais aqui no Mato Grosso que tiveram cada um mandato. São daqueles também que você consegue se eleger uma vez. Eles entraram no mandato, 4 anos depois saíram cada um com um avião. Nossa. Né? Então ela disse: eu não entendo. Entendeu? E é Soma o verdade. salário ali para ver quanto que dá. Não dá para pagar a gasolina. Gente, nada. Porque você assume um mandato, as exigências, roupa, isso, aquilo outro, você gasta mais. Você gasta mais. Então, o salário, é claro que você não pode comparar com o salário do trabalhador. Com certeza. Né? E trabalha-se, acaba-se de trabalhar. A não ser se você é preguiçoso e quer enrolar mesmo, né? Não, mas não é fácil. Não dá para você
Como que é a rotina Aumentar de bem. de um deputado federal? Muito bem. Ele vai para Brasília ou na segunda noite ou na terça de manhã. Ele geralmente atende no estado na segunda, final de semana. E segunda ele vai. Se ele está na liderança, ele chega na segunda tarde. Ou então na terça de manhã. Na terça de manhã, se não teve na segunda-feira a reunião do colégio de líder, vai ter na terça. Se ele não está na liderança, então tem alguém que é o líder do partido, vai representar e ele começa agendas na terça-feira quando chega. E recebe a pauta daquilo que vai ser discutido na sessão daquele dia e vai frequentar as comissões que ele faz parte. Então são N comissões. Essas comissões são temáticas e cada uma dessas comissões tem um pequeno plenário que são os membros daquela comissão que discutem, que votam, que aprovam coisas que não precisam de ir para o plenário. São votadas ali mesmo. Dependendo do assunto, vai passando de uma comissão para outra comissão, porque o assunto é inerente àquelas comissões. E, por fim, vai para a CCJ, que tem a aprovação final, para ver se há constitucionalidade naquilo. Se é aprovado, dependendo do que seja, já se transforma num projeto de lei que vai à promulgação. Dali, se começou ali, a votação, o projeto de lei vai para a votação no Senado. Se começou no Senado, vem para a Câmara. É sempre assim, vai de um para outro. Se há mudança na votação, se, por exemplo, foi votado na Câmara houve, e foi aprovado o texto X, foi para o Senado e lá foi mudado, volta para a Câmara para confirmar a mudança que houve do texto no Senado, porque o projeto começou aqui. Então você frequenta as comissões, isso é muito trabalho, você é procurado por muita gente, porque são gentes interessadas naqueles projetos de lei, você é procurado por pessoas que querem apresentar projetos, que trazem falhas, que trazem situações em que uma determinada classe, uma determinada legislação está deficiente, você precisa lutar por isso, por aquilo outro. Você recebe prefeitos, recebe vereadores, você recebe lideranças, você recebe profissionais, representantes de classe. É o dia inteiro. E aí você vai para o plenário. O plenário grande, você marca a presença e ali são as discussões com todos os deputados. Ali existe a realidade que existe um regimento interno, que é a Bíblia da Câmara, né? Que ali rege todo o trabalho dentro da Câmara. Inclusive tem deputados que são especialistas em regimento interno. Né? E tem grandes homens, esses grandes nem sempre quer dizer que são grandes Em estatura. Também, ou em caráter, mas eu digo em nomes, né? Sim, de grande relevância. Que passaram como presidentes da Câmara, que eram e são grandes especialistas em regimento interno. Olha Como só. Eduardo Cunha, que ele, quando presidia, ele tinha na ponta da língua o texto que ele queria falar, o número do artigo, a cláusula. Ele era uma pessoa em regimento interno fantástica. Que bacana. Fantástica. E o deputado falou em Bíblia, mais ou menos a Bíblia, né, da Câmara, e no regimento interno. Mas eu queria saber, falando em Bíblia, lembrei da religião, lembrei da Universal. E eu queria saber como é que era, né, o pastor Silas tem essa dúvida. É verdade, meu irmão. Eu tenho essa dúvida. Meu amado, meu irmão, meu querido Bispo Haroldo Martins. Vou chamar de Bispo Haroldo Martins, porque nós estamos falando agora de religião, minha amada aqui, Dani Artigas. Minha querida Dani Artigas. Como que é a sua relação com o Bispo Macedo? Porque eu tenho uma vontade de conhecer o Bispo Macedo também, conheço o André Gonçalves, que é meu amigo lá na Record. Grande André Gonçalves. André é sensacional. Mas como é que convive com o Bispo Macedo? Conversa muito com ele, irmão? Não, hoje em dia não conversa tanto, porque a vida dos dois está voltada para áreas diferentes, mas a gente tem uma boa relação com ele. Né? No passado, eu já morei na casa dele. Tá Olha brincando. só. E deve ser um baita cara, né? Uma pessoa maravilhosa, né? É uma pessoa muito simples, né? Ao contrário do que pintam muito, né? É. Do que pintam muito Quando a igreja... quando a Record foi comprada,
passou-se no mundo das televisões a ver uma ameaça. Então, a bola da vez era denegrir Edir Macedo Bezerra. Denegrir, né? Um aproveitador, né? Explora os incautos. E agora, comprando televisão, ó, ele quer dominar, entendeu? Mas, e por isso, um trabalho de mídia orquestrado que tem nome e sobrenome, quem é por trás de tudo isso. Mas não é nada daquilo, é uma pessoa simples, uma pessoa humana, como um servo de Deus, uma pessoa que não tem luxos, não tem orgulho, não tem, entendeu? Não é uma pessoa humana, altamente humana. E você pretende Que legal. voltar a atuar como bispo? Pois é, a gente diz que é licenciado porque está fazendo um trabalho político, né? Quer dizer, não está com responsabilidade de tomar conta de uma igreja. Mas, na verdade, a gente não se afasta das... Mantém. Mantém. A gente continua ministrando normalmente, porém sem a responsabilidade naquela igreja. Agora, Sim, Dani sim. Artigos, me permite passar indo. Bem Amigos, hoje no Bem Amigos, no podcast, falamos de religião. Falamos de política. Como você está? Você está triste, não? Aborrecido demais. É? Muito, É. dia 18 de dezembro, com o Brasil não é o meu último jogo como narrador esportivo na TV aberta. Né? A não ser que a Record me contrate. Aí eu tenho isso aí. Agora eu quero perguntar o seguinte, amigo. Haja coração, é muita emoção. Que história é essa? Palmeirense? Ué, tem Qual o algum, problema? tem algum defeito nisso? O meu querido Haroldo, deputado, bispo, quando o Palmeiras se faz uma oração, o Palmeiras ganhar, eu deixo na mão de Deus. Olha, eu não sou muito de fazer oração por jogo de futebol, não. Eu Deus assisto. tentando pra se incomodar, né? Não, hoje resultados de jogo de futebol não me incomoda mais. Já calejado. Mas, Antigamente a gente ficava. Tem um cunhado Ah. que ele não assiste para. Eu também não sei porque não assiste para não ficar nervoso. meu Deus Ele do tá céu, eu tão- adoro ficar nervoso. Eu sou... A graça é essa, né? ficar nervoso. Eu sou flamenguista, né? E agora vamos pegar o Atlético Paranaense, né? É. Queira Deus, eu tenho orado. Queira Deus que o Flamengo não perca para o Atlético Paranaense. Porque eu morando aqui, eu tô morto. Eu tô morto morando aqui, torcendo pro Flamengo, o Atlético Quer ganha. dizer, então você é fanático mesmo. Eu sou- Você... eu não sou fanático. Hoje... O Zico briga. eu já quebrei contra. Hoje nem tanto, mas eu olha... se o Flamengo perder pro Zico Atlético... tem que ser Flamengo. né? Não, se perder pro Atlético, eu confesso que vai ser muito triste. Vou ficar uma semaninha sumido das redes sociais. Vou ficar uma semana. Mas não sou mais fanático, já fui muito. Hoje não. Fico triste, aborrecido. Aquela noite, às vezes, eu não durmo. É Não durmo, mesmo? não durmo. Aquela noite eu não durmo. Quando o Palmeiras perde, eu também fico sem dormir. Mas no outro 30 dia... segundos de insônia. 30 segundos? 30 Sério? segundos de insônia, Só já. 30 segundos? Mas daí tem muita coisa pra se ocupar também. Eu não tenho. Ai, mas que legal. Palmeirense, bacana. Mas Campeão agradecer brasileiro. a tua presença aqui Já? no podcast. Já. Já ficamos uma hora aqui conversando. Infelizmente. E mudou nossa vida, viu? Infelizmente. E sabe Vai que eu... rendendo e tinha assunto ainda pra Mas, conversar, ó, muita coisa. Chama outra vez. Vamos Claro. fazer o Vai estar por segundo aqui agora aí. mesmo? Tá por aqui? Sabe quanto tempo eu levei para chegar aqui? 5 minutos. 5 minutos. Olha Não. só, de casa agora até aqui. pertinho É. ainda. A Dani falou às 9, ele acordou 10 para as 9, tomou um cafezinho e deu tempo, viu como é bom. Não, e tem uma Saí frase... de casa 9h45. 9h45? 8h45. Coisa boa. E tem uma frase... Perdão, 8h45. Isso, saí 8h45. E tem uma frase dele que eu vou usar muito. A TV não foi feita para curiosos. Cara, eu gostei dessa frase. Mas é. Inclusive, depois eu tirar uma foto e vou postar com essa frase. Haroldo Martins, TV não foi Olha feita para só. curiosos. E é verdade, o curioso ele chega, às vezes ele estraga um projeto que às vezes está em andamento. Muito bom. A gente está passando por revoluções incríveis. Revoluções incríveis. Pela tecnologia, você vê hoje em dia que uma televisão aberta não tem mais a grande importância que tinha há anos atrás. Canais temáticos agora, TV por assinatura. E agora esses Ampliando de outras podcasts, formas, né? podcasts, canais. Não fala mal do nosso podcast. Não, pelo amor que isso. Pelo contrário, É. né? Tirando a parte De do jeito Palmeiras, ele nenhum. falou que- Não, é isso. Não, é ótimo. As novas vertentes
E as novas... qualquer pessoa pode ter um canal hoje. Isso é ótimo, isso é ótimo. E até com pouca estrutura, né? Sim. Não precisa nem ter muito investimento. A pessoa já está transmitindo ali pelo YouTube. Pois é. A pessoa quiser, ela transmite Nós pelo que- celular dela. Nós que somos metidos, pegamos a DigiWink, né? Maior. Com toda essa estrutura Isso aqui. aqui é absurdo. Qualidade de Nós som. somos metidos, somos metidos. A DigiWin aqui, olha, Já que é pra começar, não começamos de qualquer jeito, começar lá né, em Zico? cima, lá no topo. Né? Mas tá Uma certo. bela estrutura aqui, né? É Sensacional. uma beleza, olha só. Isso aqui é um estúdio. Por isso que a gente de fica conversando podcast aqui, nem mesmo. sei o tempo passar, né? A gente fica uma É hora, verdade. 2 horas e vai. Mas Exato. o bom é isso. E o rádio também mudou, pra você O ver rádio. que, né? Um podcast, sistema, você não precisa ter uma FM. Rádio agora é obrigado a transmitir imagem também. Também, Né? também é Não é outra só a voz, tendência. a voz. Rádio virou TV, né? Quem ganha é o Não tem mais público. aquela curiosidade, né? Quem é o radialista ali. Não, você tá vendo já. Não, É, daquele tem alguns cara- que o pessoal fala, melhor que não visse. Não, mas tem uma Quando história. tinha só a Se voz. desanima, né? A voz é mais bonita. Tem uma história de um amigo meu, que eu trabalho no rádio também, o Beto Júnior, aquele locutor da noite. Você vê, tudo bem com vocês? São exatamente 9 horas, 45 minutos, começa o Love Songs, tradução. Cara, e aquela voz maravilhosa, ele contou, falou, Zico do céu, naquela época não tinha, ele falou, não tinha imagem. De repente chega uma menina, pô, eu fui casado, sempre muito bem casado, mas chega uma menina no prédio da rádio e bate lá, eu tava sozinho, locutor da madrugada, desceu, falou, tudo bem, eu vim ver o Beto. Ele falou, o que Prazer. tem, o Beto? Eu vim ver, eu acho o Beto lindo, maravilhoso. Eu falei, prazer, eu sou o Beto. Ele falou, você não é o Beto. Um simples porteiro se passando pelo Beto, feio desse jeito. E eu Sério? falei, ele falou, pois é, mas sou eu. Desculpe decepcionar. Beto Júnior, um beijo maravilhoso. Ele falou que é real essa história. Que a menina foi lá, que queria conhecer o Beto, que o Beto era lindo. Tá ali. Você idealiza, né? Só com a voz. Pede ali. desculpa, vai fazer o quê? É Fazer o quê, feio. né? É É feio. Meu Deus do céu. Mas tem uma história, obrigada. tem Conta, tem que ter uma mande. história Então, para conta, dizer. Se a dona conversava sempre, que nem em Campo Largo, conversava com a vizinha e tal, na frente, né? Aham. No portão de uma, a outra ia para conversar, tá? Colocar as conversas em dia. Aí ela falava, agora eu vou precisar entrar, porque eu vou receber meu namorado. Já tá bom, até logo, tchau, vizinho. Tá, aí entrava. Mas aí a vizinha começou a perceber que ele entrava e ela ficava, a vizinha ficava olhando, não chegava ninguém. né? Não chegava ninguém. E o que que era? É porque dava às 8 horas, começava pra o ouvir Jornal o Nacional, Ah, era o Cid Moreira. Não acredito. E ela... Não, ela levava a sério aquilo. sagrado. 8 da noite ela vai receber meu namorado, que era o Cid Moreira, que ela assistia o Jornal Nacional Caraca. toda noite. Verdade, hein? Caraca. Ela né? criou aquela fantasia. E crio mesmo. Bacana isso, né? Mas é Pois isso. é. Muito obrigada mesmo. Um prazer, em prazer, conhecer, Foi nosso. Dani. participar dessa Zico. conversa, disponibilidade. Porque acaba que todo mundo fica um pouco curioso, né? Vamos saber um pouquinho mais sobre Haroldo Martins. E ainda tinha coisa pra falar, hein, gente? Não, eu Pois acho é, que chama outra vez. E Não na tem próxima problema, eleição fique à vontade. do Campo Largo elege ele sozinho já, pela simpatia, caráter. Exato. Muito Exatamente. obrigado, muito obrigado. Legal. Exatamente. Apenas servo e nada mais. Eu acredito que a coisa na vida... O que é a vida, né? A vida é tão efêmera, né? Ixi, A gente nasce, vive e morre. Né? Ontem a gente era adolescente. nasceu já A vida. começa a morte, né? Quando você nasce, começa o caminho para a morte. Pois é. Então, o que é? É correr atrás de dinheiro, é juntar bens e depois deixar para os filhos ficarem inimigos entre si por aquilo que você se sacrificou para deixar. Então, a vida... Qual é o propósito da vida? Eu acho que o propósito da vida é você ajudar, viver em relação ao próximo, em relação a estender a mão, poder ajudar alguém, apadrinhar alguém. Todo mundo ganha com isso, Tudo. né? Aí isso te dá prazer. Você não precisa muito na vida. E você não precisa ter ansiedades. Porque é correr atrás de avião. É correr atrás... É querer empacotar vento. Entendeu? Só a Dilma consegue. Não, então é o quê? Ajudar. Viver em relação ao próximo. Coisa boa. Isso dá prazer. Ver o sorriso de uma criança. Entendeu? Cuidar dos animais abandonados. Fazer coisas que... Entendeu? Te jogam para cima. Melhora o Né? nosso meio, né? A gente vive Exatamente. melhor, o próximo vive melhor. Bacana, hein? Então tá, gente. Um abração. Um beijo É no isso coração aí, de todo muito mundo. obrigada. Até a próxima. Olha aí, o negócio da Camp, hein? A Camp estava aqui do meu ladinho pro Tempo todo episódio aqui. inteiro. Coisa boa, né? Grande parceira também. Isso aí, Camp. Isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Grande abraço.